Olá, pessoas queridas, é muito bom ter você aqui neste momento agradável, quando nós separamos poucos minutos para meditarmos a respeito da Palavra de Deus. Bem, irmãos, hoje eu quero continuar falando sobre o livro de Filipenses. Nós não estamos fazendo um estudo sobre o livro, aliás, eu tenho tirado uns flashes do livro, ou umas fotografias, como você preferir, para aplicar na nossa vida diária. E como eu venho falando sobre alegria, eu me reportei a Paulo. Paulo estava prisioneiro em Roma, mas observe que a condição dele não era nada fácil, porque ele tinha um soldado preso a ele pelas correntes. Então esse soldado ficava com ele 6 horas, depois vinha outro e assim sucessivamente. Mas se Paulo necessitasse de ir ao banheiro, o soldado tinha que ir com ele. Se ele precisava ou tinha alguma necessidade de ir na cozinha, fazer algum alimento, o soldado tinha que ir com ele. Na hora de dormir, a mesma coisa. Mas isso não tirou a alegria do apóstolo. Pelo contrário, quando ele escreve o livro de Filipenses, ele ordena para que a igreja se alegrasse no Senhor. Então, como eu já venho falando sobre alegria, eu quero hoje destacar chaves que aumentam a alegria. Agora, observe, eu começo com comunhão. Essa palavra possui diferente significado para as pessoas e nem todos a entendem. Os cristãos deveriam conhecer o seu sentido, pois trata-se de uma palavra bíblica que se relaciona com a vida cristã. Sim, reportando que Paulo era prisioneiro em Roma e que apesar das circunstâncias que ele atravessava e ele se regozijava, as pessoas perguntam que segredo ele tinha. O segredo da sua alegria era a sua mente firme, ou seja, ele vivia para Cristo e o Evangelho. As palavras que se referem a Cristo em suas formas aparecem 18 vezes no capítulo 1, enquanto que Evangelho aparece 6 vezes. Mas o que é, em verdade, a mente firme? Nós já falamos sobre isso, mas só lembrando, é a atitude que diz: não importa o que aconteça, não importam as circunstâncias, contanto que Cristo seja glorificado e que o Evangelho seja pregado a outros. Se entende por comunhão simplesmente o fato de se ter em comum. Observe, a verdadeira comunhão cristã é muito mais do que estar juntos e compartilhar um gostoso café com um pãozinho de queijo. A comunhão não é um simples trato amistoso e prazeroso que passamos com os amigos, não. Não se pode ter comunhão com ninguém a menos que se tenha algo em comum. E quanto à comunhão cristã, o que temos em comum é a vida eterna. Se uma pessoa não declarou nem confiou ainda em Jesus como seu Salvador, não conhece e não sabe o que é a comunhão do Evangelho. Em Filipenses capítulo 2, versículo 1, Paulo escreve acerca da comunhão do Espírito. O que ele queria dizer? É pelo Espírito de Deus que se produz a unidade e a comunhão entre os irmãos. A verdadeira comunhão se expressa na união e amor de uns para com os outros, permitindo que o amor e a entrega sejam sem reservas. Ora, esse tipo de amor foi derramado pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você pode ler isso lá em Romanos capítulo 5, verso 5. Dessa forma, a verdadeira comunhão cristã é muito mais do que ter o seu nome na relação de membros de uma igreja. É também muito mais do que estar presente em uma reunião. Atente para isso. É preciso estar verdadeiramente juntos. É possível estar próximo das pessoas fisicamente e ao mesmo tempo estar separado delas por uma distância quilométrica espiritualmente falando. Uma das fontes da alegria cristã é a comunhão que os cristãos possuem em Cristo Jesus. Paulo estava em Roma e seus amigos da cidade de Filipos estavam distantes geograficamente. No entanto, a comunhão espiritual com eles era real e satisfatória.
Partindo para uma conclusão, eu afirmo: Paulo usa 3 pensamentos em Filipenses, no capítulo 1, dos versículos 1 ao 11. Esses pensamentos descrevem a verdadeira comunhão cristã. Primeiro, tenho vocês em minha mente, versículos 3 a 6. Segundo, tenho vocês em meu coração, versículos 7 e 8. Terceiro, tenho vocês em minhas orações, versos 9 e 11. Na próxima devocional falaremos um pouco sobre eles. E você verá como Deus opera quando nós nos abrimos para fazer a sua vontade. Portanto, irmãos queridos, a alegria cristã nada pode tirá-la de cada um de nós. Medite sobre o que você ouviu e que Deus te abençoe te dando um excelente dia. E até a próxima devocional, se Ele assim o desejar.